Olá, tudo bom? Continuando nossas aulas sobre delineamento de experimentos por meio da linguagem R, esta seria a quarta aula. O que nós teríamos nesta aula prática? É como trabalho com blocagem. O que é blocagem em projetos fatoriais, 2 elevado a k. Por que isso é importante? Olha, a blocagem, bem rápido. A função da blocagem é reduzir o erro experimental, tentar reduzir a variância experimental ou erro experimental, ou a variabilidade do experimento. Então, basicamente, a blocagem tem este efeito no experimento. Quando que eu uso ela? Você está fazendo um delineamento de experimento que trabalha com turnos diferentes, operadores diferentes, com matéria-prima, que pode ser A, B e C, por exemplo, vinda de fornecedores distintos. É uma forma de você utilizar a blocagem para reduzir o erro experimental e melhorar o ajuste do modelo. Aí você teria uma função empírica para cada bloco. Bem interessante, muito legal a questão da blocagem em delineamento de experimentos. A prática que eu vou mostrar para vocês. Como é que eu faço isso? Como é que eu interpreto? É claro, quando você de fato estiver escrevendo tua tese, tua dissertação ou teu trabalho de graduação, você vai buscar teoria para fundamentar melhor. As minhas aulas são práticas em 4K para ensinar como que eu utilizo, como eu analiso e tomo decisões quando eu erro. Pela linguagem R, que é uma linguagem aberta. Então vamos lá. Eu vou sempre ativar esse pacote aqui do RSM. Já ativei. E iniciarei com os comandos sem usar o pacote FR F2. Ainda permanecendo com 2x, escrevi aqui plan é o data frame, span grid, x1 de -1 a mais 1, x2 também. O que nós faremos? Vamos replicar 3 vezes. Então nós temos aqui plan sem replicação. Replicaremos 3 vezes. Como que eu faço replicações? Sem usar o pacote. Vou permanecer o mesmo data frame, R em binding, e escrevi plan 3 vezes. Se a gente compilar essa linha e pedir para ver o plan novamente, ao invés de ter apenas 4 corridas, teremos neste momento 3 replicações. Primeira réplica, segunda réplica e a terceira réplica. Beleza? Show de bola. Mas ainda vocês podem ver que não tem a informação do bloco. Como que eu escrevo essa informação do bloco? De forma manual. Sempre vou usar o mesmo data frame inicial, cifrão bloco, que eu vou incorporar mais um vetor coluna aqui. E o bloco será um fator, então S-factor. C, para designar esse vetor, rep é a função repetir. Então eu vou ter um fator que eu vou chamar de fator 1, que vou repetir 4 vezes. Depois eu vou ter mais um fator 2, repetir 4 vezes, na segunda réplica. Mais um fator que eu vou chamar de 3 e repetir mais 4 vezes. Então cada réplica contempla um bloco. Então vamos compilar isso aqui. Compilei. Agora sim, para vocês verem. Nós temos o bloco, primeiro bloco, segundo bloco e terceiro bloco. E agora vamos inserir a resposta, que são
cada replicação é como se fosse feito no turno 1, turno 2 e turno 3. Da mesma forma, plan, cifrão y, vamos colocar mais um vetor coluna nessa matriz. Show de bola! Acabei de fazer isso. Nós temos o x1 e x2 fatores, o bloco e a nossa informação, que é a variável resposta. Bom, e agora? Vamos gerar a função empírica. Olha que show de bola! Eu vou usar o DataFrame função, que vai ser igual. Lembra que eu falei para vocês? A função LM é que vai ativar o algoritmo dos mínimos quadrados ordinários. E aqui, ó, x1 vezes x2, e quando você y, vem daqui, ó. x1 vezes x2, ele já vai entender que vai ter termos quadráticos, não puros, né? Termos quadráticos. Mais o bloco, igual ao data plan, que é o nosso DataFrame. Vou compilar isso e sumarizar os dados. Vamos interpretar. Nós temos os resíduos, o coeficiente linear para o turno 1, x1 e x2 angulares, x1 e x2 interações também angulares. O bloco 2 diz respeito ao turno 2 e o bloco 3 diz respeito ao turno 3. Quando você olha para os blocos, percebe-se que x1, a interação aqui não é significativa. Pelo menos se você utilizar aqui o nível de significância de 5%. E aparentemente o bloco 3 também não foi significativo. Mas a melhor decisão com blocagem é olhar para o ANUVA. O R quadrado foi muito bom, deu 90,4%. E aqui está o erro experimental que eu falei para vocês, 2,59%. Então, será que a blocagem fez com que esse erro de fato reduzisse? O que você pode fazer para testar? Só para analisar, tá? Inicialmente, vamos calcular uma ANUVA aqui, que depois a gente examina. Olhando para o ANUVA, o que nós temos? Que o x1 e x2, interação de segunda ordem, não foi significativo, mas o bloco foi significativo. Então, vale a pena trabalhar com blocagem, nesse caso. Beleza? Ah, professor, como é que eu faço no R para testar isso? Se eu uso ou não blocagem? Vou fazer aqui agora com vocês. Ó. Vou aproveitar isso aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, função empírica sem o bloco ou sem blocagem. Como que você faz isso? Olha, basta vir, olha que difícil. Vou escrever do zero. Vou chamar aqui isso de função S, SB, sem blocagem. Eu escrevo LM, Y, em função de x1 vezes x2. Antes estava aqui, ó, mais o bloco. Não vou colocar o bloco. Data plan. Perfeito. E aqui, lembre-se, o erro experimental com blocagem foi exatamente 2,59. Vamos ver o que vai acontecer agora. Rodando sem blocagem. Compilei.
e vamos analisar. Aqui está os dados sem blocagem, 4.02, o valor do erro experimental. Reduziu bastante aqui o R quadrado ajustado. Antes explicava mais de 90% aquela função empírica, agora explica 77%. E x1 e x2 continua não sendo importantes. Beleza? Por isso eu gosto muito da linguagem R. Além de ser livre, ela é gratuita, é muito robusta para fazer análise de experimentos ou outros tipos de análise, para dar aquela bibliometria, para justamente enriquecer nossas pesquisas que tanto o país precisa. Bom, você também pode calcular aqui, ó, o ANOVA. Vou calcular o ANOVA aqui. Calculei. Ele mostra que a interação aqui não foi significativa. Bom, agora vamos explorar um pouco mais. Antes de mostrar para vocês como é que eu trabalho com bloco, como é que eu removo esse x1 vezes x2 que não foi significativo. Volta aqui na DataFrame função, tira o produto, coloca o mais que fica aditivo. Quando você fizer isso, estou rodando novamente, mostrando para vocês, nós não temos mais a interação de segunda ordem. Beleza? O erro subiu um pouquinho, os blocos. O bloco 3 subiu ainda mais o seu p-valor. Vamos examinar o ANOVA novamente. Olhando para o ANOVA, deu 5,27%. É maior do que 5%. Se você for muito rigoroso, não vou trabalhar com bloco. Calma, ainda dá para refinar um pouco mais a análise. Como é que funciona o bloco? Vamos examinar para vocês verem que não é difícil. A ideia desse canal é facilitar para vocês as pesquisas, fomentar pesquisas e também a divulgação da linguagem R. Nós temos aqui, como é que ficaria o Y1 olhando para o turno 1? Ficaria 44,3 mais, que é o coeficiente linear, mais 6,3083. Bom, pessoal, para facilitar e descomplicar, então como é que ficaria as funções empíricas? Falei que o Y1, que é o turno 1, ficaria 4430, que é o seu coeficiente linear, mais 6,3086. 6,3083, que é o coeficiente angular para x1, e depois menos 3,4083 vezes x2. Como é que ficaria a função empírica para o y2? É muito simples. O bloco aqui é como se fosse a constante, na verdade é a constante para o y2, ou para o turno 2, perdão. E o bloco 3 é a constante para o turno 3. Então, basicamente, o que você altera é o coeficiente linear, que é a média. Então, como é que vai ficar a função empírica para o turno 2? 44,3, que é o coeficiente linear do turno 1, menos o valor do bloco aqui. Se fosse mais, você somaria. E a mesma coisa para o y3 barra turno 3. Os coeficientes angulares não mudam. Fechou? Top, né? Acabou. Já desmistificamos que não é nada difícil trabalhar com blocagem. Beleza. E agora,
como é que eu consigo melhorar? Porque eu mostrei para vocês que, opa, não está tão bom não. Você tem a opção, lembra que eu falei da blocagem, do bloco? Eu posso eliminar esse cara aqui. É como se o turno 1 não vai ter coeficiente linear. Você passa a vir aqui, ó, escrever menos, mais. Isso aqui no modelo, você elimina o intercepto. Vou rodar. Vocês podem ver que agora melhorou todos os blocos. E aí vocês podem ver que o bloco 1 agora vai existir, que é o próprio valor de intercepto que tinha antes aqui, ó. A estatística é muito bacana. Fechou? E agora, da onde que veio esse 37,75? Se você vier aqui, 44,30 menos 6,55, certamente você vai obter esse cara aqui. É a mesma coisa do outro. Se você pegar o 44,3 menos 2,1750, chegaremos em 42,125. Não mudou nada assim, em termos matemáticos. Mudou um pouco. Acho que nada. Os coeficientes, porém o modelo agora ficou perfeito. Só removendo o intercepto. E quando você olha para o novo, que estava um pouquinho acima de 5%, agora deu 4,6 vezes 10 a menos 9. Zero. Então, significativo. É rigor que às vezes algumas revistas A1, A2 são as mais top. E o revisor vai notar um artigo que poderia talvez ser aprovado direto, pode voltar com maior ou menor revisão. E é claro, atrasando a revisão como um todo. Bom, pessoal, vou interromper a aula por aqui para fazer a parte 2.